Então, acessando aqui o sistema, ele já traz aqui no lado direito todos os pacientes cadastrados na clínica. Ele vai mostrar como padrão os que estão em diálise peritoneal ou em HD, né, que seriam os pacientes ativos. E também tem a opção de você estar filtrando os pacientes de tratamento conservador, os pacientes que já foram em óbito. Então, selecionando essa caixinha, ele vai trazer todos os pacientes que tiverem outro tipo de tratamento, né, ou que já foram em óbito. Aqui nessa parte de desktop, ele vai ter essa parte de LME, então vai mostrar o último LME criado, a última LAUDEPA criado, para ver se está vencido ou não. Se o paciente está em hospitalização, o último PET de creatinina no paciente, as sorologias, se o paciente é diabético, o último KTV e se ele possui alguma alergia. Então, vou ter que trocar aqui para esse paciente. Aqui. Se tivesse os dados cadastrados, ele ia mostrar a data que foi gerado o relatório, ou se ele possui alguma alergia, né? Também fica a opçãozinha aqui do lado, né? Tem alergia ou você está em hospitalização. Aqui nessa parte dos pacientes, você pode colocar um lembrete, uma opção a sempre administrar algum medicamento ou na próxima consulta fazer algum procedimento. Você pode estar inserindo nessa nota pacientes. Informação da clínica vai mostrar o tanto de paciente que está hospitalizado. Como o sistema de vocês estão em dúvida, essa parte de backup e atualização ele é automático, então você não precisa se preocupar. E mensagem seria as últimas atualizações do sistema. O paciente que tiver selecionado, que se até trocar, ele vai mostrar aqui em cima, né? Então, sempre que for fazer um cadastro, sempre verificar também o paciente que está selecionado. Tem a opção de colocar foto também, né? E já vou mostrar alguns dados. Daí temos aqui uns atalhos rápidos para dados do paciente, os cadastros de sessões, resultados de exames, medicamentos, evolução, hospitalização, infecção e os acessos. Tanto para peritoneal como para acesso vascular. Daí trocar de módulo e sair. E em cima todos os menus, né? Então essa é só uma visualização geral aqui dessa primeira tela, né? Aqui em personalizar ele tem a parte de cadastro usuário e permissões, né? Que fica mais parte administrativo, parte de unidade, centro de diálise, então o cadastro da unidade para sair no relatório, nome, a logo da clínica. O que é importante até mostrar para vocês seria o dia de sessões. Então aqui personalizar dia de sessões. Aqui você cria todos os dias de sessões que o paciente vai realizar. Então você cria no sistema a segunda, quarta e sexta. Depois você pode estar usando essa informação nos pacientes na hora de criar o esquema de diálise, né? Na hora que o médico passar a prescrição de diálise de cada paciente. Então aqui tem um exemplo que um dia de sessão só quarta, faixinha, terça, quinta e sábado. E todo o sistema ele é guiado nessas flechinhas aqui embaixo. Então, o cheque ele salva, X ele vai cancelar, ou menos excluir, o mais criar um novo. Daí algumas telas vai ter a lupa para pesquisar e esses de avançar ou retroceder. Daí tem parte de configurações, tem duas partes, tem configurações gerais, né, os cadastros gerais. O importante que mostrar para vocês é esse assunto de evolução. Então, se tiver deixa aqui, se você pesquisar em cima como enfermagem, ver se tem alguma. E tem dois nomes de assunto de evolução. Então, quando você cria uma evolução clínica, você pode colocar um assunto para cada evolução. Aqui só tem enfermagem, mensal e enfermagem. Mas você podia ou estar excluindo esse assunto, podia estar editando aqui em ver também, ou criando um novo. E o novo vocês podiam estar colocando consulta diária, enfermagem, ou como vocês preferirem aqui. Daí tem a mesma coisa para a hospitalização. Esse princípio ativo seria se o medicamento é excepcional ou não. Então ele é bem importante para a LME, né? Então se tiver receitado esse medicamento, um exemplo, se é Batacept, ele tem que estar como excepcional para ele sair no laudo LME, né?
E ainda tem algumas configurações a mais, como criar alguma infecção. Então, tem uma infecção que não tem aqui no sistema, se queira estar adicionando, né, para relatórios. Você pode estar adicionando aqui no sistema, também essa infecção. Intercorrência, certificação, unidade de saúde. Então, tem todas essas opções. Você pode estar configurando conforme vocês queiram estar utilizando. Provavelmente vocês vão fazer uma vez, ou acho que infecções, pode ser que surja alguma outra, você pode estar alterando, né? E configuração de sistema, importante mostrar aqui. Saber que ele carrega bastante opções. Ele tem esse cálculo que mostra todos os cálculos que o sistema gera automaticamente quando tem os resultados de exame. Então, GBS, tudo que tiver com o cheque aqui, ele vai criar, vai executar depois de uma importação de exame ou de um cadastro de exame, vai gerar esse cálculo e salvar o exame do sistema, né? Também você pode ver qualquer forma que está sendo usado. E pode, que nem TFG, você podia, já vem no resultado dos exames, eu não quero que o sistema faça automático. Então, é só tirar a seleção ou colocar a seleção e salvar. Ele tem bastante configurações aqui, né? Protocolo, tratamentos, padrão. Tem de exames, qual que é o arquivo que vai ser importado, né? Então, o laboratório pode fazer enviar um arquivo, tem um padrão para selecionar e importar todos os resultados. E algumas configurações para relatórios. Então, esse aqui também já vem um padrão selecionado e caso queira ver se tem alguma configuração no LMS, você pode estar verificando aqui se adiciona ou não para cada relatório. Então, agora entrando na parte mais que vocês vão utilizar o sistema, né? Então, aqui em exames, eu vou mostrar todas as etapas para criar um pedido de exame e uma importação de exame. Então, aqui em exame tem essa bateria de exames. Aqui vocês vão cadastrar todas as baterias que vocês realizam na clínica, né? Então, aqui tem uns exemplos como anual HD, diabetes mensal. Então, os pacientes que têm diabetes, pode criar uma bateria só para ele. Inicial HD, mensal, semestral. Então, esse nome vocês também criam. Então, aqui em novo, pode estar criando bateria conforme vocês queiram estar utilizando, né? Pode ser tanto para HD, CFD. E a única coisa que altera aqui. Então, poderia estar criando um para diálise peritoneal. Ia salvar e aqui eu ia colocando todos os exames que eu vou utilizar. Então, ácido cítrico. Essa etiqueta seria para imprimir quando fosse o tubo de sangue, fosse aí da clínica mesmo, vocês poderiam estar gerando uma etiqueta para estar colando nesses tubos, né? Então, essa etiqueta serve só para ver quantas etiquetas devem ser imprimidas daquele resultado, daquele exame, né? E aqui é só ir selecionando os exames. Então, a primeira parte, é 3 partes para fazer um pedido de exames. A primeira é selecionar a bateria, criar a bateria dos exames, né? Então, conforme vocês utilizam, você pode estar criando essa bateria. Pode estar editando também aqui em ver. Essa parte de mostrar código padrão, ele é só, apenas caso vocês tenham o laboratório utiliza o padrão GMN, né, ou Pixel, acho que a maioria, bastante que estão usando esse Pixel agora, ele já vai mostrar o código de par aqui, né? Se tivesse cadastrado no sistema, ele já vai mostrar aqui qual que é o código que é na GMN. Então, aqui não é, né, nada obrigatório, é só para mostrar mesmo qual que é o código. Então, depois dessa primeira parte, criar a bateria de exames, a segunda é o planejamento. Então, aqui você cria, prometo que quando vocês entrarem no sistema de vocês, não vai ter tratamento ainda. Então, o primeiro passo seria vir aqui em configurações, criar essa configuração do planejamento. Então, selecionar HD, a data inicial e o tipo de planejamento. Por grupo,
até eu acho mais simples de estar gerenciando na clínica, né? Você cria grupos, que nem o grupo de segunda, quarta, sexta, terça, quarta, quinta, e daí você só adiciona o paciente naquele grupo. Então, se o paciente é novo, você adiciona ali naquele grupo. Quando você for gerar um pedido, você pode selecionar o grupo e ele vai trazer todos os pacientes que estão naquele grupo. Então, até o paciente mudou de dia, você só tirar ele daquele grupo e colocar no outro. Eu acho mais simples ele estar sendo utilizado por grupo. Mas também você pode estar deixando individual por paciente ou por período. Por período, vocês ia criar bateria naquele mês e iria ter todos os pacientes para estar selecionando. Assim como que é individual por paciente. Só que o individual por paciente, daí vocês iam ter que selecionar manualmente a parte da bateria de exames. Aqui em exceção, ele tem alguns exames que ele coloca automaticamente, caso você queira deixar o sistema controlar. Seria HIV, anti-HCV, HBS lógico, numérico, glicose, creatinina. Ele faz o seguinte, ele verifica, um exemplo, o HD, ele verifica se o HD, aqui está com coletar mensal, então ele vai verificar se faz um mês que não tem aquele resultado de exames no sistema. Então, aquele paciente X faz 40 dias que não tem o resultado de exames, ele no próximo pedido ele já vai adicionar esse exame sem você precisar controlar, né? Então, daí fica a opção de escolha. Daí, claro que na bateria ele não pode ter esse exame, senão ele vai parecer duplicado ali, né? Mas aqui você pode estar controlando todos os exames dessa forma. Ele verificando o último resultado cadastrado, isso já faz aquele período, né? Que é semestral, mensal ou anual. Ele vai colocar automaticamente. E se colocar não controlar, ele já não vai, o sistema já não controla isso aí, você coloca na bateria de exames e pede conforme a necessidade. Se eu não quiser configurar lá por paciente ou por grupo, eu posso configurar só aí pela exceção, né? Não, essa exceção ele é independente do grupo. Ele é só uma exceção de pedido de exame, né? Tipo, independente se estiver controlando por grupo, ele vai ver paciente por paciente, se aquele período, tipo, bater ali, né? Tá controlando mensal, faz um mês que aquele exame não está cadastrado, ele vai pedir no próximo pedido, né? HIV, por exemplo, que é exigido que faça uma vez por ano. Então, é anual. Chegou no mês do paciente fazer, ele automaticamente já exporta isso para o paciente poder realizar, é isso? Isso. Daí no pedido que você está criando, ele já vai colocar esse pedido de exame lá para ele, essa solicitação de exame, né? E que nem no HIV aqui, se tiver positivo, vocês podem colocar para não controlar, que daí já está positivo, né? Então daí você já consegue estar, daí ele não vai colocar nunca no paciente, né? Então depois dessas exceções, aqui eu, como está por grupo, né? Posso estar criando um grupo de diabetes, colocando seus pacientes diabetes, segunda, quarta e sexta. Eu posso adicionando o paciente, então o paciente pode estar vindo novo, eu selecionar aqui um paciente e adicionar. Ou posso também estar retirando um paciente, então selecionando e removendo aquele paciente daquele grupo de exames. Aqui no mês que vocês vão estar configurando qual bateria deve ser seguida. Então aqui em maio, deixa eu ver, olha, não tem nenhuma bateria. Então, quando você estivesse criando o pedido mesmo do exame para o laboratório, ele não ia trazer nenhum exame, mas você pode estar vindo aqui adicionando qual bateria vai ser realizada nesse mês para os pacientes. Né? Vou colocar aqui mensal. E eu tenho que, se for paciente, eu posso selecionar todos os pacientes, colocar o exame mensal, e aqueles que tiverem exames que são anuais ou semestrais, como HIV e HBS, estando lá selecionado o tempo de coleta, ele já vai incluir aí no paciente. Isso mesmo, ele já faz isso. Então aqui tem o grupo, o mês, ele vai trazer, quando for criar o pedido, que é a próxima parte, ele já vai trazer para todos os pacientes que estão aqui a bateria de mensais e na exceção vai adicionar o que tiver selecionado lá. Né? Okay. E também tem a opção daí na hora do pedido você adicionar mais
exames para um determinado paciente. Então aqui agora essa parte de pedido de exames. Eu posso estar digitando algum pedido, já feito. Um pouquinho mais, está criando um novo. Então selecionaria a data. Atual aqui. Peguei dia 18, que é quarta-feira, então ele vai, quando eu selecionar aqui, dar o início do pedido. Seleciono o laboratório, que também pode estar cadastrando. E aqui ele já vai fazer ele vai trazer a bateria, segunda, quarta e sexta. E o sistema faz aqui selecionaria todos, né? A opção aqui em cima seleciona todos os pacientes, ou podia ser um paciente específico. E aqui o sistema faz uma verificação também se o esquema daquele paciente é segunda, quarta e sexta, e aquele pedido está caindo no dia da sessão dele, né? Para ele adicionar na bateria. Olha, adicionou 2 pacientes. Provavelmente, esses 3 pacientes que ele não tenha o esquema dele de hemodiálise nessa segunda, parte sexta, pode ser de terça ou sábado, né? Daí ele não está no pedido. Então, ali o sistema faz essa verificação também se o paciente é daquele dia, né? Para não ter problema na hora de coletar o exame mesmo, né? Então aqui ele trouxe os 2 e ele já traz aqui ó, a bateria, né, que foi selecionado. Caso tenha que adicionar alguma outra bateria, vocês podem estar vindo aqui selecionando e adicionando alguma bateria. E aqui embaixo mostra os exames extras, que seriam aqueles que estão sendo controlados. Então ele tem que fazer o anti-HBS, o creatinina e o HIV. Deve ter dado para os 2 pacientes. E caso queira adicionar algum outro exame, vocês podem estar vindo aqui e selecionando. Então ele já consegue adicionar mais exames para aquele paciente. Então, depois de tudo configurado, dá um salvar. E já criou esse pedido de exame. Daí para o laboratório, vocês podem estar criando o pedido. Então aqui em relatórios, exames pedidos. Pode estar gerando em PDF, selecionando a data que foi da coleta ou tratamento, né? E ele já gera o pedido para estar enviando para o laboratório. Eu tenho os exames. Daí aqui também tem vários arquivos, né? Tem um layout TXT, que já pode fazer uma integração, então se envia o arquivo, o laboratório faz a importação, já vai todos os pedidos, todos os pacientes foi selecionado, né? Então aqui no relatório tem várias opções que pode estar alterando para estar enviando para o laboratório. Até filtrando por dias, por turno, por responsável também. Tem as opções de filtro. Então, para o pedido de exame são essas 3 etapas, né? 4, né? Com geração do arquivo, né? Então, criar a bateria, o planejamento mensal e por grupo, ou individual, como queira, né? E daí criar o pedido todo mês, ou todo período que for criar um pedido, né? Os pacientes. Então, depois de enviado esse pedido para o laboratório, ele tem a opção de importar o exame. Então, o laboratório pode estar enviando um arquivo para vocês com todos os exames feitos, né, do paciente. E vindo aqui em importar, selecionando o arquivo. Acho que tem um exemplo aqui. E criando a importação. Caso dê algum erro, que ele já deu um erro, né? Vocês conseguem estar vendo qual foi o motivo. Então, já mostra que foi o exame não existente. E caso tivesse dado ok, ele teria importado, ia mostrar que exames importado, a quantidade que foi importado, né? Então é bem importante ver com o laboratório essa integração, pois você não precisa estar cadastrando, sei lá, 20 mil exames, 10 mil exames, dependendo daquele mês, né? Dependendo da quantidade de pacientes que vocês têm também, né? E daí
Assim ele já cadastra todos os exames que tem. Então aqui ainda nesse menu exames tem a opção de cadastrar os nomes dos laboratórios. E esse recalcular exame seria depois de criar a importação. Vindo aqui em recalcular exames, selecionando aquele período da importação, ele vai calcular todos os exames para esses pacientes, conforme a configuração vocês deixaram setado, né, qual o exame ele deve estar calculando. Aqui ele vai recalcular todos aqueles exames que estão setados. Caso o laboratório não for, eu vou mostrar como que é feito o cadastro manual aqui, né? Então tem a opção aqui de resultado de exames, ou paciente cadastro resultado de exames. Então aqui ele é onde fica todos os exames cadastrados do paciente. Deixa eu ver se tem algum paciente. Caso tenha cadastro, aqui um exemplo, tem exames cadastrados, ele vai mostrar aqui nesse mapa de exames qual que é o resultado. E para realizar o cadastro manualmente, aqui em cadastro, selecionaria a data. Qual o exame que está sendo selecionado. Vai ser cadastrado, né? Deixa eu pegar o... Tem o convênio também, pode estar configurando. E selecionando qual que é o valor, né? E salvando. Então eu teria que manualmente seria exame por exame, ou uma forma um pouquinho mais simples é vir aqui em importar bateria e selecionar qual bateria de exame vocês querem estar cadastrando, né? Daí você selecionaria, por exemplo, que mensal, ele traz todos, mas sem o valor, né? Então daí teria que selecionar aqui a bateria de tal valor, ao exame, como tal valor, preencher todos daquela bateria. Então esse aqui é um pouquinho mais simples de estar criando, cadastrando o resultado, né? O mais fácil seria o laboratório mesmo conseguir passar o arquivo e fazer essa importação, né? Aqui em Decocidade traz alguns valores, um mapa um pouquinho mais resumido, né? Tem a parte de sorologia, vai ver todos os exames de sorologia. O laudo, se tiver algum exame de laudo que ele vai mostrar, né? Também vocês podem estar adicionando o arquivo. E se fosse APD, tinha o PET e a creatinina, né? Conforme os exames cadastrados. Então, essas partes aqui é todas de resultado de exames. Agora, indo aqui um pouquinho para paciente, cadastro dados, tem aqui paciente, cadastro, dados paciente, ou tem o I. Ele tem aqui no sistema, acho que é a secretária que vai fazer essa parte de cadastro, mas tem o cadastro de todas as informações pessoais do paciente, né? Algum documento, contatos, se precisar de um contato de um paciente, você pode estar vindo por aqui verificando, né? Parte de transplante, parte de dados clínicos. Então, aqui a doença básica, secundária, causa associada, a etiologia, ele pode estar inserindo, as comorbidades. O importante aqui é colocar alergia, se tem diabetes aqui, né? Então, marcou diabetes, já mostra que o paciente tem diabetes. E a parte de histórico clínico. Então, aqui mostra quando ele começou o tratamento atual que ele está, quando ele começou na clínica. Caso ele começou em outro lugar, ele veio um paciente em outro centro, e quando ele começou no outro centro, né? Qual foi o primeiro tratamento. E tem os antecedentes médicos, cirurgias anteriores, histórico da doença atual, tratamento proposto e dados de tratamento prévio. Então aqui tudo em dados do paciente, né? Uma observação aqui, para mostrar para vocês, quando vocês verem no sistema que a palavra está um azul mais escuro, né? Ele é obrigatório, é um campo obrigatório que está preenchido. Se tiver um verdinho, ele é um campo opcional. Só uma observação aqui para seguir.
Ainda aqui em paciente, cadastro, medicamentos. Então aqui é onde vai ser cadastrado os medicamentos que o paciente toma, né? Então aqui cadastro. Ele, vou fazer um exemplo aqui. Quando é o mais, ele pesquisa na base de dados aqui o medicamento, conforme vai digitando, né? E daí vai trazer as apresentações, dose, unidade, conforme cada medicamento. Então, aqui o médico consegue estar prescrevendo esses medicamentos e está tirando um receituário já aqui na opção. Então já consegue estar emitindo esse receituário. Aqui o resultado do exame de passamos. Evolução clínica é uma tela bem acessada, então você pode estar ouvindo por aqui, em pacientes, cadastro evolução clínica, ou direto nessa opção aqui, evolução clínica. Então aqui que é feito a anamnese, a evolução de cada paciente, conforme a necessidade da clínica. Então tem uma listagem, também você pode estar verificando, filtrando suas evoluções. Então clicando em minhas evoluções, ele vai filtrar somente o cadastrado por vocês. Também pode por assunto. E tem a opção de novo. Esse verde pode estar digitando. Esse excluir, ele somente quem cadastrou aquela evolução consegue estar excluindo. Então, mesmo se a pessoa é administrador do sistema e não consegue excluir uma evolução que não seja feita por ele, né? Então, caso você crie, ninguém consegue estar excluindo, acerta você. Né? Você já quem criou pode estar excluindo a própria evolução, se tiver permissão, né? Isso aqui também vai de permissões de cada usuário. Então, aqui em novo, para criar o novo, né? Ele já vem conforme o cadastro teu já vem preenchido, ou vocês podem estar até criando uma outra, mudando a área, selecionando profissional, né? Caso tenha que criar uma evolução para algum profissional. O assunto. Então aqui, aquele assunto que eu mostrei no começo ali que você pode estar criando, gerando, vocês podem estar selecionando aquele assunto aqui e criando a evolução. Então, a parte da evolução e a parte de conduta. E aí, capa aberta, que você pode estar digitando a quantidade de caracteres que precisarem, né? E ao salvar, ele já cria como público. Ele tem essa parte de privacidade, só que ele já cria como público. O público, todos que tiver permissão de estar acessando aquela evolução, consegue estar visualizando. Daí tem a opção de estar colocando privado pessoal, onde apenas quem cadastrou consegue estar visualizando aquela evolução. E privado por grupo. O por grupo somente, caso eu cadastrar aqui, somente quem é na parte de medicina está conseguindo ver essa evolução. Nem se estiver na área de enfermagem, eu não ia conseguir ver. E se eu tivesse aqui selecionado em enfermagem, também as outras áreas não ia conseguir ver essa evolução. Né? Então, por padrão, ele já salva como público. Então, esse é o cadastro de evolução, ele é bem simples, né? E tem um cadastro de hospitalização, posso acessar pelo menu ou aqui nesse ícone. Aqui, vou pegar esse paciente como exemplo. Vocês cadastram, o caso do paciente estiver hospitalizado, é bom que vocês conseguem evitar estar criando uma sessão para aquele paciente, né? Tá preparando a máquina, caso o paciente já estiver hospitalizado, você consegue ter essa informação para evitar preparar máquinas sem o paciente poder estar realizando diálise. Né? Então aqui eu poderia dar um novo, né? E está criando uma nova hospitalização ou editando essa hospitalização. Então, caso o paciente voltou, teve alta, uma melhora ou até mesmo foi ao óbito, vocês podem estar inserindo aqui essa observação. Né? Então, tem algumas opções para estar inserindo aqui. A gente consegue puxar relatório também de internação? Sim, você consegue estar gerando vários relatórios. Aqui no desktop ele já tem um já, né? Caso você tenha mais de um, você já clicando, ele já vai mostrar o total do paciente e quantos dias que aquele paciente está internado, né? É. Quem é o paciente, qual que foi o diagnóstico, né?
Então, na hora de cadastrar aqui a hospitalização, ele tem uma classificação, né? Ou vocês podem estar selecionando um CID, né? Daquela hospitalização. Então, a gente também faz uma pesquisa, né? Conforme necessidade aqui pelo CID, ou também pode estar digitando, ele está pesquisando o CID daquela doença que levou à hospitalização do paciente. Ainda que o paciente tem parte de exame físico, então caso você queira, no primeiro atendimento, o paciente está cadastrando essa opção, né? Então é um formulário que tem a parte dos olhos, né? Abdômen, membros inferiores, conforme a consulta, então você pode estar verificando essas opções e estar inserindo aqui nesse cadastro. Parte pulmonar e alguma coisa de exame físico aqui embaixo. Isso aqui também você consegue estar tirando um relatório depois, né? Ainda que o paciente cadastro, tem o cadastro de infecções. Então, aqui também tem o ícone aqui em cima, infecções. Então, eu posso vir aqui e dar um novo. Seria a data que foi verificada a infecção do paciente. Ver se já tem a infecção aqui cadastrada. Caso não apareça, você pode estar criando a infecção lá em cadastros gerais, né? Vamos ver aqui. Tem a opção, a observação, né? A opção de colocar alguma observação. Se foi realizada cultura, então, foi realizado, foi realizado no abdômen, qual foi o material, né, utilizado, e qual foi a opção de germe. Essa evolução que fica mais na segunda etapa, depois de foi achada a cura, ou melhor clínica, ou o paciente foi óbito, pode estar selecionando, né? E aqui no germe tem 3 opções para estar selecionando qual que foi o germe encontrado naquela cultura, né? E aqui em tratamento, vocês conseguem estar colocando qual que foi o antibiótico utilizado, né? Também a apresentação, o início, término, qual foi a dose, para ter essa informação para tirar um relatório, para ver indicadores também da clínica, né? Daí tem esse APAC e livro de registro. Esse APAC é só informativo, então, só para ter no sistema aqui o número da PAC registrado. Ele não vai para o faturamento, então ele é bem para registro, assim como o livro de registro também. Seria um pagamento que o paciente faz para a clínica, né? Tem alguma dúvida até por enquanto? Enquanto está tudo tranquilo. Okay. Seguindo aqui, daí tem a parte de nutrição. E pulando para a parte de enfermagem. Aqui temos diagnóstico, são 2 formulários em parte de enfermagem. Tem modelo 1, então são bastante caixinhas para ticar, né? Conforme a anamnese em cima do paciente. Tem parte 1, parte 2, parte comunicar, relacionar. Poder ter uma avaliação bem minuciosa em cada paciente, né? E o modelo 2. É um pouco mais... Então, são tudo diagnóstico de enfermagem, esses dois formulários. Né? Também, daí vai conforme a clínica queira, pode ser feito uma vez só, quando o paciente é admitido. Então, conforme vocês verem a necessidade de estar preenchendo esse formulário para ter essas informações. Né? Daí, parte de transfusão. Então, a transfusão seria a transfusão sanguínea. Então, aqui se cadastra as bolsas. Ele também tem a opção de cadastrar dentro da sessão, mas caso o paciente precisou fazer fora da sessão ou se queira controlar por aqui, tem a opção de novo, colocar a data que foi utilizada a bolsa,
quantidade de bolsa sanguínea utilizada, né? Daí tem a parte de número, volume da bolsa, validade daquela bolsa, né? Se teve alguma reação adversa ou não, qual foi o tipo da reação e qual foi a conduta da reação, né? Deixa eu criar esse exemplo aqui. Quando ele salvou, ele já vai ter essa informação no sistema para estar tirando algum relatório. E tem a parte de vacinações. Então aqui você consegue controlar as vacinações dos pacientes. Então tem do Covid, dupla adulta, febre amarela, hepatite B, pneumo, meningite, tétano. Então vou só criar um exemplo aqui com a pneumo 13. Poderia estar selecionando o dia que ele realizou essa vacinação, né? Se foi aplicado, se é uma de reforço, qual é o número da dose. Aqui salvar. Também vocês podem tirar um relatório depois de todos os pacientes e se está atrasado ou não aquela vacina no paciente, né? Também a última do Covid, vocês poderiam estar vendo todos os pacientes que realizou a terceira dose, a quarta dose, e está indicando o paciente a estar realizando essa vacinação. Ainda aqui se eu quiser ver qual é o histórico de vacinação de todos os pacientes, eu vejo aqui em vacinação também, eu vejo em um outro local. Quando vocês querem um relatório, ele tem que ir esse menu relatórios. Aqui ele tem diversos relatórios. Então aqui, para lembrar onde está a vacinação, que ele tem bastante. Mapa de vacinação. Então aqui em mapa de vacinação, você podia estar tirando, deixa eu ver se vai ser alguma opção aqui. Você poderia estar selecionando qual vacina você quer estar verificando, né? Vou pegar esse pneumo que eu registrei, mas você podia estar pegando o Covid e estar gerando um relatório daquele período. Então ele mostrava que o paciente deve vacinar, que como só foi feita uma dose, então ele já mostra que devia ter tomado mais doses dessa vacina, né? Então ele verifica, ele traz todos os pacientes que ele tomou e quando que ele tomou aquela vacina, né? Ok. Daí tem a opção de SAI, então SAI é bastante usada para de enfermagem nas clínicas. Aqui ele vai mostrar todas as SAI cadastradas, você pode estar vindo criando um novo. Tem o diagnóstico médico, pode estar inserindo. Daí algumas certificações, né? De doença, na família aqui, né? Também tem fator de risco, reações alérgicas. Tem a parte de exame físico do paciente, que é a consulta, né? Diagnósticos, dor aguda, risco de infecção, náusea. Prescrição. E a evolução e conduta. Aqui nessa evolução clínica, quando vocês decidirem criar um teste, decidir essa evolução clínica e salvar, ele já vai criar essa evolução aqui no evolução clínica também no sistema. Então fica tanto no SAI como na evolução clínica. Então tem a parte de conduta aqui também embaixo, paciente familiar. Eu salvando, ele vai criar esse teste de SAI aqui nessa evolução aqui em evolução clínica. Ele vai trazer aqui essa parte de enfermagem, essa evolução que eu criei lá no SAI. Então ele já vincula para a evolução clínica para ter essa informação nas duas opções, né? Então aqui aí no menu de enfermagem tem as prescrições, então também é outro formulário aqui com campo de cheque para estar cadastrando o paciente, né? E o Sorotec. Então, para fazer uma transplante, alguma coisa, tem essa parte de estar coletando a Sorotec do paciente, né? Colocando informações, quando foi coletado, se está ativo ou não aquele exame, né? Aquele paciente também. Então, aqui você pode estar controlando a Sorotec dos pacientes na clínica. Esse menu aqui da enfermagem tem alguma dúvida?
Então, seguindo aqui em paciente, tem parte de psicologia, serviço social, né? Estamos mostrando o sistema. O que é importante aqui é a parte de histórico do tratamento. Então, até falei em outras telas que podia estar cadastrando o óbito de um paciente, só que a tela que cadastra o óbito mesmo, que vai registrar, vai fazer a retirada de todos os acessos, vai desvincular do sistema aquele paciente, dando óbito para não sair nos relatórios como paciente ativo, né? Ele é nessa tela, histórico de tratamento. Então, aqui em paciente, histórico de tratamento, ele é cadastrado todos os destinos que o paciente pode ter, né? Então, aqui pode estar selecionando uma data e alterando o tratamento dele, né? Vou pegar um exemplo, no dia 2 ele mudou de centro, trocou de centro, foi para alguma outra unidade, né? Ou mudou de tratamento, ou abandonou o tratamento, recuperou a função renal, ou mesmo foi a óbito. Então, óbito aqui você pode ter com uma classificação, esqueleto meio CID, esse óbito, né? E está realizando. Então, quando salvar aqui, ele já ia estar tirando os pacientes, ia estar fechando tudo que tiver acesso, como acesso vascular, o esquema, e quando for ser emitir relatórios, consegue estar retirando relatório para óbitos, né? Mas ele consegue, você já está filtrando e retirando dos pacientes ativos na clínica, né? Ele é uma tela bem importante para estar... É pouca utilizada, mas sempre vai estar utilizando conforme o paciente troca de tratamento ou muda de sessão, algo parecido. Então, indo agora para o menu de tratamento. Então, tem parte de hemodiálise, diálise peritoneal, transplante renal aqui, né? Então, aqui, hemodiálise, ele tem a parte de cadastro... Eu vou pular a sessão, que ele é um pouquinho mais extenso, mas eu vou para esquema. E em esquema seria a prescrição de hemodiálise que o médico passou. Então, aqui um exemplo, tá, o esquema ativo desse paciente, 1 do 2. Eu posso estar criando um novo. Então, aqui, como o paciente tem um ativo, eu criar um novo, ele vai fechar aquele antigo, né? Então, podia estar vindo aqui, pressionando que ele mudou o tratamento no dia 4/4, passou para segunda, quarta e sexta, no primeiro turno. Caso tiver sala, hemodiálise, mais de uma sala aí na clínica, você pode estar criando, né? Pode estar inserindo a duração daquela sessão, então o paciente tem que fazer 1h30, a máquina que ele utiliza, o tempo na máquina, qual solução, a quantidade, utilização, heparina, a quantidade de heparina deve ser usada, qual capilar o paciente deve utilizar, se o capilar é único, uso normal, concentração de sódio, cálcio, potássio, bicarbonato. Então tem bastante opções aqui que o médico pode estar colocando no esquema de hemodiálise para aquele paciente, né? Também tem uma observação aqui em campo aberto, né, para estar sendo inserido. Então aqui o salvar ele já vai deixar esse esquema ativo e o outro ele já vai fechar, né? Então sempre é bom verificar mesmo se está um esquema só ativo, né? Que daí ele vai ser utilizado para os relatórios. Então é uma tela bem importante para até para o pedido de exame, ele verifica se o paciente está seguindo segunda, quarta e sexta, se aquele dia da sessão, o dia do exame é um dia segundo ou quarto, para trazer aquele paciente, né? Daí tem a opção de acesso vascular, o meu outro cadastro importante, que vai ser o acesso que o paciente tem para fazer hemodiálise, né? Então aqui eu posso dar um novo, tá adicionando. Posso também estar editando, então, ele teve retirada com a falência do acesso, posso estar registrando aqui o motivo, colocando a observação, né? E fazendo essa retirada, ou editando alguma informação, tem o nome do médico, a data da primeira utilização, quando foi. De cateter aqui tenho selecionado, tem de longa, curta, e também o acesso, o local de acesso, né, daquele cateter. Também é bem importante isso aqui para a parte de relatório, filtragem, né? Quanto ao acesso,
quando a gente recebe o paciente transferido, que é o nosso caso, nós estamos recebendo paciente com vindo transferido de outros centros, então ele já vem com preço. Eu cadastro aqui e não tenho a informação da data da realização. Como que eu faço? Porque a data da realização eu vi que fica em azul, então é obrigatório colocar a data realizada, né? Isso. A gente não tem informação, o paciente não sabe quando foi que realizou. Uma opção nesse caso, vocês, bem específico, é ou colocar uma data. Na verdade, vocês vão ter que colocar uma data fictícia, né? Tipo, uma data retroceder, ou vocês pegam a data que o paciente falou que começou um tratamento. Ah, comecei em 2002, e se coloca assim. Que esse aqui mesmo, quando é transferência, vocês não têm. Ele, como é obrigatório, né? Mas vocês podem estar inserindo uma data qualquer. Ele utiliza também para... Ele verifica se naquele período, lá, dependendo do relatório que você tirar, naquele período o paciente tem aquele acesso, né? Então, se você colocar quanto mais anterior a data, nesse caso, seria melhor daí. O local onde tem para eu poder cadastrar acesso ao paciente é aqui mesmo, né? Isso. Ou você pode estar vindo aqui em cima, né? Também dos acessos. Oi? Desculpa. Aqui também é feita a cobrança. Eu posso puxar o relatório de cobrança de implante de catéter, de confecção de fístula. Isso. Depois de cadastrado aqui, você pode estar tirando os relatórios. Né? O faturamento, ele já vai ter uma integração. Então, ele já verifica, o sistema já verifica. Claro que a faturista pode estar tirando só para estar certificando, né? Para ver se está certinho. Ah, foi implantado 2, está sendo cobrado 2, né? Mas o sistema de faturamento, ele já vai puxar esses dois, os acessos que foram inseridos naquele período, né? Para o paciente. Mas ele tem opções de relatório, sim. Então, aqui em tratamento ainda. Daí tem a parte de cirurgia, que você pode estar cadastrando, caso o paciente é um novo aí com vocês, se tem necessidade de cirurgia, você pode estar registrando. Esse aqui é só para ter o registro mesmo, né? Não tem a parte, não vai para faturamento, não tem nenhuma outra ligação, né? Mas caso queira ter o registro, você pode estar inserindo. E os capilares que eu utilizar na sessão. Então aqui o reusista pode estar adicionando antes o capilar, né? Aqui mostra o capilar ativo do paciente. E em ver, eu posso estar até dando uma retirada daquele capilar. Ele está dando um errinho. Essa base aqui é de teste, né? Então deve ter alguma informação faltando ali. Mas aqui vocês podem estar verificando todos os primes daquele capilar, né? Que foi utilizando. É que o reusista prepara o capilar para o paciente antes de estar utilizando. Porém, ele também pode estar feito aqui no hemodiálise de sessão. Então aqui é cadastrado todas as sessões de hemodiálise do paciente. Tem algum paciente? Tem aqui. Aqui vai mostrar, então, esse paciente já tem alguns exames cadastrados. Mostra todas as sessões que foi realizadas pelo paciente. E pode estar dando um novo. Tirando uma nova. Ele já traz uma data de exemplo, que seria conforme o esquema do paciente, quando ele devia estar realizando, né? Então ele pegou, era dia 14, acho que o último que estava lá. Já jogou dia 16. Ou você pode estar selecionando a data que está sendo, que foi feita essa sessão, né? Então aqui eu posso estar selecionando o horário que ele começou. Quando ele já calcula esse término, ele na prescrição de hemodiálise lá ele já deve ter a duração. Então já está 3 horas e meia, mas eu posso estar inserindo também. Mas demorou um pouquinho mais aqui. Ele aqui é um controle capilar. Então desse lado aqui eu posso estar falando, é o primeiro uso de capilar do paciente. Então aquele antigo aqui eu posso estar fazendo a retirada. Então Elísio, motivo, qual foi o motivo, coagulação, qual que vai ser o novo, né? Tem aqui o Bel. Aqui eu já configuro que está começando o novo e o antigo foi retirado por qual motivo, né? Também eu posso estar interrompendo o uso, então isso aqui foi bastante usado
quando estava bem alto o Covid, né? Quando estava o paciente pegar o Covid, eles interrompiam o uso e começavam a fazer o uso único para aquele paciente dos capilar, né? Daí depois ele podia estar voltando para o uso daquele capilar. Né? Ainda aqui nessa tela, nessa parte aqui dos dados, tem a prescrição de esquema. Então, ficou em dúvida sobre heparina, se tiver tudo cadastrado, vocês podem estar selecionando aqui, verificando, né? E tem a parte do peso inicial, peso final, que ele determinou. Aqui nessa parte de infusão, o sangue foi tirado de bolsa. Eu podia estar colocando um aqui. Foi tirado uma bolsa sanguínea durante a sessão. Foi tirado soro, plaquetas, plasma, tipo de heparina usada, a dose, local. Esse convênio é importante para o faturamento. Ele sempre vem preenchido conforme o paciente, né? Mas um dia, caso vocês vejam que não preencheu, pode estar ou ter ocorrido algum erro do sistema ou o paciente está sem convênio, né? Então é sempre bom estar verificando. E tem essa parte das funções aqui, né? Então aqui, conforme a hora, conforme você mede durante a sessão, você pode estar inserindo a pressão, a frequência cardíaca, a temperatura do paciente, conforme a necessidade aqui dessa prescrição de hemodiálise, da diálise durante a sessão, né? Daí tem a parte de intercorrência, nessa tela aqui. Ela é bem extensa, né? Tem intercorrência, medicamento, então posso colocar aqui que o paciente teve calafrio durante a sessão, ou uma outra opção aqui. E qual foi o medicamento utilizado, fora os medicamentos que ele já utiliza, né? Mas para aquela intercorrência, qual foi o medicamento utilizado? Se foi utilizar um medicamento que ele não usa, que ele tem que usar, né? Foi usado esporadicamente, ali você pode estar inserindo para ter um relatório para verificar qual que está sendo o medicamento mais utilizado durante a sessão. Né? E daí tem a parte de peso seco. Esse peso seco é importante para o cálculo KTV, então ele cadastra uma vez, pode ser cadastrado somente quando você quiser estar gerando aquele KTV para verificar a qualidade da sessão, né? Do paciente, qualidade do paciente durante a sessão. Depois tudo preenchido, pode dar um salvar. E depois pode estar editando, né? Então o que eu salvei, pode estar criando primeiro essa sessão, né? Pode estar vendo aqui e editando essa sessão que eu criei, né? Então podia estar vindo aqui, adicionar mais medicamento, ou uma intercorrência. E nessa tela capilar ele vai mostrando todos os capilares que já foi usado e a quantidade de uso. Né? Então tem uso, quantas vezes foi usado aquele capilar, última vez que usou, motivo de retirada, se estiver aberto aqui ele vai mostrar também. Sobre essa tela de sessão ficou alguma dúvida? Era bem extensa assim, mas... Só um minuto. Onde que faz o registro do uso do Prime diário na sessão? Você pode estar... eu acho que passei ali batido. Mas aqui em ver, ou novo, né? Quando você estiver registrando, ele tem aqui embaixo desse capilar, ele tem o volume de Prime, a pré-lavagem, pós-lavagem, número da linha arterial. Tem essa opção aqui embaixo daí. Em Prime a gente põe o Prime final. Isso. Pós-lavagem. Pós-lavagem. Outra dúvida, a gente pode começar a digitar a sessão antes de fazer a digitação de capilar, ou tem que estar com o capilar já salvo, registrado, para poder iniciar a parte da sessão da diálise do dia? Não, vocês podem estar, na hora de se colocar, for criar essa sessão, vocês podem estar adicionando esse capilar para o paciente, né? Então, você não precisa preparar, tipo... O sistema, você não precisa deixar o sistema preparado para aquele capilar, né?
Então, tem aí, vocês, na hora de serviço, o capilar já está pronto para o paciente, vocês podem estar vindo aqui. Deixa eu colocar a entrada para ficar um pouquinho mais específico. Então, eu posso estar vindo aqui e colocando, o primeiro uso é um capilar novo, e selecionando. Ou se é o capilar que já está sendo usado, eu colocava o Prime aqui, né? Então, daí fica. Vocês podem controlar aqui dentro daí também. A gente só consegue salvar a sessão se o capilar já estiver preenchido, a parte capilar já estiver preenchida, ou uma coisa depende da outra. Aqui nessa tela ele não vai deixar vocês fugir dessa parte capilar, né? Então ele já vai mostrar o tipo, se é o primeiro uso ou não. Então vai ter que ter o capilar aqui preenchido, no caso. Eu acho que vocês estavam meio que querendo cadastrar a primeira sessão e depois ir só atualizando, né? Isso. Dessa forma, daí você teria que já saber qual é o capilar que vai estar utilizando aquele paciente, né? E o Prime vocês podem estar editando depois, né? É só qual capilar está sendo usado aqui que tem que ser preenchido antes. Mas pronto, preenchi essa parte, aí eu posso começar a digitar a sessão, né? E salvando as horas, as pressões e finalizar tudo depois, né? Isso. O que a gente vê em muitas clínicas, cada uma trabalha de uma forma. Tem umas que já dá esse início aqui, né? Sem horário, só pega e joga o peso inicial, o horário, qual capilar, e depois edita tudo. E tem umas outras que pega a folha de sala, que tem que ter aí, né, da sessão, e depois que terminam as sessões, eles digitam de todo mundo. E daí já tem todos os dados, até da pressão aqui, né? A verificação ele já consegue estar digitando para todas as sessões, né? Daí vai dar como vocês acharem mais simples estar utilizando, né? Porque essa tela aqui, como a parte de sessão é mais trabalhosa até para vocês, né? Então também é mais trabalhoso que no sistema, tem bastante dados, né? Então daí tem que ver como que vocês vão similar para ficar mais simples para vocês também, né? Geralmente a gente vai atualizando durante a sessão. No final, só encerramento, compressão e peso final. Ah, sim. Esse peso aqui também não tem necessidade. Tem umas clínicas que fazem cada 1 hora e preenche cada 1 hora, né? Só que a gente também já tem clínica que faz do início e do final só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. Essa numeração de lote, é obrigatório fechar o campo? Não. Não é obrigatório. Venosa, não é necessário? Não, não é necessário. Certo, deixa eu fazer outra pergunta. Uhum. Esse volume quer dizer o quê? Ele, acho que antes tem um volume que ele, como posso dizer, ele filtra, né? Então é o volume da filtragem. Você decaiu um pouco da quantidade, né? Não sei se todos os capilares têm esse volume, que também, não sei se eles medem. O volume que ele consegue estar filtrando, né? Também não sei se consegue ter esse valor, né? Certo. E esse Prime é o que deu no reprocessador automático? Eu vou colocar aí nesse Prime? Isso, é o que dá no reprocessador lá. Beleza, então, certo. E o uso, a gente notifica onde? Então, ele já faz automático. Então, ele se salvou, ele vai verificar a terceira sessão que ele está usando. Então, já vai mostrar 3. Um uso e 2 reusos, né? Ele usa o primeiro uso, é como uso, daí o resto é só reuso, né? Tô entendendo, beleza. Só isso mesmo. Legal. Então, todas essas sessões também têm relatórios, né? Então, aqui já... Só passar aqui, tem para diários peritoneal, não sei se vocês vão ter diários peritoneal aí na clínica. Não? Aí, caso viesse, tem parte de esquema também, complicação catéter, o peritonite, né? Também você pode controlar. E daí tem a parte de transplante renal. Então, se você tiver também os dados da cirurgia, né? Que muitos saem da clínica, acabam nem tendo mais contato, né? Mas caso tenha, vocês podem estar adicionando aqui. E o tipo do doador do paciente. Até essas informações aqui para relatar. Agora indo para relatórios. Então, parte de cadastro seria essas telas, né? Vocês vão
enfermagem usa mais, que a gente vê mesmo a parte de exames, que eu considero um pouco mais complexo que no sistema, né? Tem várias etapas. De infecção, acesso vascular, essa parte. Aqui para relatórios tem relatório de diálise, também de diálise, tem o acesso vascular, então você pode estar verificando todos os acessos dos pacientes. Também tem filtragem. Então todos os relatórios que vocês entrar, a maioria vai ter essa data inicial, que seria o período que vocês querem filtrar, né? Daí o paciente selecionado, selecionar em todos ainda você tem a opção de filtrar o paciente. Tipo de acesso. Se você quer saber se o acesso... quer saber todos os acessos retirados, ou que foi colocado durante aquele período, né? Ou que está em uso. Então tem essa opção também. Por médico e por convênio. Então, que eu vou gerar naquele período. Vai mostrar o capilar que tá ativo para os pacientes. Né? Tem uma base de teste, eu acho que só tem esse paciente só com o acesso vascular cadastrado. Mas se tivesse mais paciente aqui, ia trazer todos os pacientes que têm uso, a quantidade de uso, o local. Então, é conforme o cadastro lá do acesso ao paciente. Temos relatórios para intercorrência de sessões. Então, todas as intercorrências que o paciente teve. Vou ter que colocar um peso maior. Por todos os pacientes. O que for, a data, o nome do paciente, né? Temos relatório de mapa de reuso. Então, para reuso, tem o mapa de reuso de capilar e esse controle individual de reuso. Ele traz quase as mesmas informações, só a forma de mostrar, que é um pouquinho diferente, né? Aqui eu vou também selecionar um período maior. Reuso de capilar, ele vai mostrar o paciente, qual que é o capilar, o primeiro uso, se é o primeiro uso, quantidade de reuso daquele capilar, né? Ele vai trazendo essas informações. Seção de diálise. Então aqui está tirando o período, o que foi digitado naquelas sessões dos pacientes, né? Então aqui sai aqueles dados principais de horário, começo, o peso que começou, o peso que terminou, a pressão inicial e a pressão final. Alguns dados. E aí tem uma listagem de capilares. Então, se quer ver se aquele capilar que você utiliza tem no sistema, você pode estar verificando aqui, né? Caso não tenha, vocês podem estar solicitando que a gente cadastre no sistema, né? Volta e meia sai um capilar novo e daí a gente consegue estar incluindo isso daqui no sistema que você está utilizando. E também tem o relatório de cirurgias. Então, se tiver cirurgia cadastrada, consegue estar tirando aquele relatório para colocar no prontuário físico do paciente, né? E tem um relatório para diálise peritoneal também. E aqui em ambos o esquema de diálise. Então aqui eu consigo estar tirando todos os esquemas que os pacientes utilizam, né? Selecionar um período maior. Caso não tenha informação, ele vai mostrar que não tenha dado. Selecionar um tratamento. Então mostra que conforme o cadastro esquema de diálise do paciente. E temos relatórios de RGO e medicamentos por sessão. Então aqui medicamentos por sessões é todo aquele medicamento que foi cadastrado da sessão. E essa aqui é de operações do... Você vai ter um dado aqui. Não tem nada. Mas conforme a utilização do sistema, ele vai ter esse relatório já de operações que o paciente teve dentro da sessão de diálise.
Daí temos relatórios para exames. Então, pedido de exames, emite aqui. Etiquetas, seria aquelas etiquetas para estar colando o tubo de ensaio ali para a solicitação de exame. Os planejamentos, impressos de pedido de exames. Aqui é importante mostrar o mapa de exames. Então, aqui eu tiro um mapa dos exames do paciente. Deixa eu pegar um período aqui um pouco maior. Eu já imprimi o mapa, todos os exames que o paciente realizou, conforme o período aqui, né, conforme a data. E aqui tem algumas opções. Então, aqui em avançado, posso estar filtrando. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Posso estar filtrando aqui. Só quero potassérico menor que 7 e adicionar. E daí aqui em filtro também posso estar colocando todos os pacientes. Daí eu consigo estar filtrando todos os pacientes que tenham um exame específico, menor ou maior ou igual a um valor que eu estar verificando no sistema. Então aqui eu posso estar emitindo, ele vai trazer somente os pacientes que teve potássio menor que 7. Né? Ele trouxe o exame. Daí esse excesso vascular seria a filtragem, né? Também. Dias de turno também para filtrar. E aqui é importante o exportar. Aqui, como ele traz várias informações, pode ficar meio bagunçado aqui para você estar verificando. Então aqui vocês podem estar deixando apenas os campos que querem que traga. Então, eu filtrei potássio, só quero potássio. Dei um exame aqui. Então, vou adicionando somente os exames que eu quero que traga nesse relatório. Então, quando eu gerar, ele vai trazer somente aqueles campos que eu selecionei, né? Também tem a opção de colocar o IMC ou um exame diferente, que ele também vai trazer aquele campo aqui do lado. Né? Então, esse é o principal relatório para estar tirando os mapas de exame, né? Os valores numéricos, né? Daí temos os exames anuais, ele vai trazer todos os exames que o paciente fez naquele ano. O mapa de vacinação, o laudo de exames. Então aqui o laudo de exames é todos os exames que foi cadastrado via laudo, né? E também temos os resultados de sorologia. E tem uns relatórios só para verificar todos os exames que o sistema tem. Tirar a etiqueta para a soroteca. E vacinas. Também tem um outro relatório aqui para vacina. Ele também vai trazer a vacina e a data quando foi tomada, né? Conforme o cadastro. E as baterias de exames cadastradas no sistema. Então aqui, caso vocês queiram ter impresso, ver todas as baterias que vocês têm, os exames que tem em cada bateria, vocês podem estar gerando bateria por bateria qual que é o exame que está lá dentro, né? E temos relatório os medicamentos, então os medicamentos, a administração de eritropoetina, os medicamentos institucionais, para você estar sabendo qual que está checado ou não, medicamento em uso, então todos os medicamentos do paciente que está sendo utilizado, receituário, então fora o médico poder estar tirando o receituário aqui nessa tela médica, ele pode estar selecionando aqui um modelo, tem 6 modelos para estar selecionando, está tirando o receituário para aquele paciente. E temos medicamentos por princípio ativo, nome comercial. Aqui, ficha de seleção LME. Então, se quer saber todos os LME que estão sendo vencidos, pode estar gerando por aqui.
Tem nutrição. Aqui em enfermagem está emitindo o SAI, né, o relatório da SAI conforme preenchimento. A prescrição, então aquele formulário de prescrição e os formulários de modelo 1 e 2, vocês podem estar emitindo conforme foi preenchido. Aí tem relatório para psicologia. Aqui importante em oficiais, tem a folha de assinatura. Então, tem o modelo, né? Acho que mais utilizado é esse aqui. Ele já traz a data, conforme o esquema que foi passado para o paciente, dos dias que ele deve realizar o hemodiálise. Então, você pode estar colocando aqui para imprimir datas. Quando gerar, já vai estar preenchido o nome do paciente e as datas que o paciente deve assinar, que ele fez a sessão, né? Esse aqui vai para o futuramento daí. E fora a folha de assinatura, a folha de sala. Então aqui oficiais folha de sala. Que tem alguns modelos. Então a gente até, para vocês, a gente pede a primeira vez, está emitindo todos os modelos e ver qual que é o se assimila mais com o que vocês utilizam, né? Daí caso, esse aqui pode ser, atende perfeitamente o que a gente utiliza, vocês podem estar utilizando esse modelo. Ou caso não tenha um modelo específico que vocês usem, pode estar enviando esse modelo, a gente cria no sistema para vocês, né? Então, como tem bastante modelos, os últimas clínicas que entrou é um ou outro campo que eles pedem para estar alterando naquele modelo, né? Eu só selecionar aqui. Eu posso deixar imprimir sem a data aqui, ou com a data. Quando gerar, já traz com aquelas informações que pode ser deixar essa folha da sala para estar sendo preenchida durante a sessão de cada paciente. E depois estar utilizando ela para estar preenchendo o sistema, né? Tinha ainda oficiais o laudo para impressão de EPAC. Então aqui também imprimo o laudo de EPAC, né? Então posso pegar aqui, não sei se é o paturista ou quem que vai estar gerando esse relatório. E tem algumas expressões para utilizar como justificativa, o tratamento proposto, histórico, qual o modelo utilizado, né? A data de emissão. E ao gerar ele já vai trazer o laudo de EPAC aqui para o paciente. Você sai com os dados preenchidos do paciente e também aqui do médico responsável da clínica de vocês, também vai trazer o cartão nacional de saúde preenchido conforme o cadastro dele, né? Também o nome da clínica aqui também vai estar indo conforme o cadastro. Ele tem o livro de registro, parte de ocorrências. Então, ocorrências aqui sai todos os pacientes que entraram, saíram, o óbito, tudo que for lá o histórico do tratamento alterado vai sair ocorrências. Prontuário médico único. Também aqui em oficiais tem o LME, então aqui o laudo de medicamentos excepcionais. Tem os padrões que você pode estar utilizando, né? Mas eu acho que o principal é esse aqui. Possível. Então ele vai verificar os medicamentos e se é como medicamento excepcional, ele já vai criar esse LME para o paciente estar retirando, ou a clínica poder retirar o medicamento para o paciente, né? Já sai tudo preenchido para estar requisitando esses medicamentos. Então, aqui em oficiais, os mais importantes são esses quatro mesmo: folha de assinatura, folha de sala, laudo de EPAC, LME. Os outros são de cartão do SUS. Esse aqui eu acho que o Guarani utiliza mais, o SUS já emite pelo sistema deles. Situação do paciente, prontuário médico. Em paciente tem alguns relatórios também, aniversário, saber todos os APAC do paciente. Aqui aniversário sai todos os pacientes, a data de aniversário de cada paciente. Características gerais, carteirinha, convênio. Evolução clínica, então que eu posso estar emitindo todas as evoluções do paciente ou filtrando por profissional, né, por período também. Aí temos hospitalização, então aqui você consegue estar em todos aqui, verificando um período pós-hospitalização daqueles pacientes.
Mostra o Almir, Marcelo, quantos dias ficou internado, o diagnóstico deles, né? Relatório de transfusão, infecção. Então consegue também estar criando um relatório de toda infecção ou transfusão do paciente. Esse transferência, relatório de transferência, caso o paciente saia para uma outra clínica, vocês podem estar criando esse relatório. E esse relatório vai todos os dados pessoais do paciente, os dados clínicos, as vacinação do paciente, a vacinação da hepatite B, né? Prescrição de hemodiálise que o médico passou para o paciente, os últimos exames do paciente, os medicamentos que ele utiliza. Então sai meio completinho para ele estar levando para a clínica nova que ele está entrando, né? E daí tem o desvencimento da PAC e para tirar as alergias do paciente. Tem um relatório para transplante, então situação de transplante, listagem, o encaminhamento para transplante, sobre os dados cadastrados de transplante e a sorologia. Em serviço de diálise temos causa de hospitalização, um censo, então esse censo tem regiões que pedem, né? A secretaria pede, que daí sai o total do paciente naquele período, no início daquele período, no final, quantos entraram, quantos saíram, quantos foram a óbito, uma porcentagem dos exames na clínica dos pacientes, né? Então sai um relatório, um indicador aqui para estar sendo utilizado. E tem doença básica, hipertensão, taxa de saída, mortalidade. Então tem bastante relatórios aqui no sistema, né? Tem relatórios gerenciais, então permissão de acesso, auditoria sobre o uso do sistema, né? Então toda a opção que você está realizando no sistema, ele vai criar uma auditoria, né? Ele registra. E aqui em serviço social, ficha social, nominal e do transporte. Então o relatório até a gente passa meio assim corrido, porque ele tem bastante opções. Até a gente pede para vocês depois estar acessando relatório por relatório, está gerando e ver se aquele relatório serve para vocês utilizar em alguma função ou não, né? Agora aqui em gráfico temos o indicador CQI. Você vai criar um gráfico conforme a necessidade aqui, né? Então, decusão, acesso vascular. Posso estar gerando aqui. Ele vai pegar todos os pacientes, ver a quantidade de paciente que está com fístula, catéter, prótese e trazer a porcentagem. Então, ele cria um indicador dessa forma. Daí temos o gráfico de peritonite, então os pacientes de arte peritoneal. E de evolução clínica seria a quantidade de evoluções de cada usuário. Então aqui como ele mostra que o meu usuário administrador tem uma evolução, do Thiago Vinícius tem uma, e a quantidade de porcentagem de evoluções no sistema. Então durante o uso da clínica, aí vai aparecer cada usuário e a quantidade de evoluções que ele cadastrou. Né? É só um gerencial. Né? Aqui em ferramenta, exportação SUS. Então aqui você consegue estar verificando antes de exportar para o SUS, se vai ter algum motivo que pode dar uma glosa. Ah, o paciente devia fazer 12 sessões, só fez 11. Então provavelmente tem que cadastrar uma justificativa de falta para aquele paciente. Então até mostrando aqui justificativa de falta, quando for cadastrar, ele fica aqui em evolução clínica. O paciente não pode fazer aqui dia 11. Então eu selecionaria aqui, podia ser enfermagem, o nome da enfermeira, e o assunto é justificativa de falta. Então aqui justificativa de falta, qual foi o motivo da justificativa, né? A troca ou outra coisa, é que eu fazia a descrição daquela evolução e salvar. Então aqui o sistema já vai entender naquele dia lá que ele tem uma evolução como justificativa de falta e não vai trazer como um erro para o faturamento. Né? Parte de atualização, como vai estar na nuvem, vocês não vai precisar estar utilizando. Esse check-up também ele é importante para faturamento. Ele também vai verificar se foi solicitado
Conforme o pedido de exames, então ele verifica todos os exames que foi solicitado e verifica todos que foi cadastrado. Isso para todos os pacientes também. Então, ele vai trazer aqui, vou dar um imprimir, tá? Aí vai trazer que foi pedido para esse paciente aqui, fatiga BS não foi cadastrado. Então, conforme o uso de vocês, quando for tirar, é um ou outro paciente, o exame que pode ser que não tenha vindo, né? Vocês conseguem estar fazendo check-up e verificando com o laboratório, porque não vem, ou o sistema, porque está excluído aquele resultado, algo desse tipo, né? E também, futuramente, pode estar vendo isso para sessões de diálise. Então, aqui, sessões não cadastradas. Ele vai, naquele período, verificar todas as sessões dos pacientes. E tem um cadastro de documentos para a clínica. Backup também, como está na nuvem, não precisa. Requisição do material seria uma solicitação para vocês para o almoxerifado. Então, isso pode estar vindo solicitando um kit de hemodiálise ou um produto específico que está dando novo. Pode estar colocando, eu estou precisando de pirona aqui na sala de hemodiálise, pode estar selecionando a quantidade que se precisa, 1, 2 comprimidos, conforme a necessidade, e qual paciente que vocês vão estar administrando, ou não precisa selecionar o paciente, salvar. Então aqui ele já vai criar um pedido lá para o estoque já vai saber se já consegue estar indo lá retirar esse pedido e ele dando baixo no estoque dele, né? Ele já consegue estar retirando esse produto do estoque deles. Aqui é importante em ferramentas mostrar esse gerador de relatório. Então aqui gerador de relatório, caso vários desses relatórios aqui, tem bastante, não atender vocês, se precisa somente com nome e endereço. Então você podia estar vindo aqui em novo e criando um relatório. Então aqui eu criei um nome e endereço. Ele funciona da seguinte forma, ele é como se fosse um Word, assim, né? Pode estar digitando conforme a necessidade. E daí a gente tem essas opções que a gente chama de tagzinhas, tag aqui, né? Então aqui em nome, tivesse pagado, podia estar vindo aqui em campos especiais. Selecionando, tem as variáveis, que são datas, dados da clínica, dados do paciente, dados sociais, benefícios sociais, dados do tratamento, da sessão, da evolução clínica, do acesso, esquema de hemodiálise, resultado de exames. Então, eu poderia estar pegando algumas dessas informações, que eu vou estar selecionando novo, e adicionando aqui, que quando eu gerar esse relatório, ele vai trocar pelo paciente que está emitido ou para todos. Então, aqui eu vou dar um salvar. Posso estar vindo aqui em nome de endereço. Quando der um gerar, posso estar filtrando também, com as opções de filtro. O visualizar já vai trazer na tela. Então já trocou aquela tagzinha que a gente criou lá pelo nome do paciente. Ou emitindo em PDF ou até mesmo em Excel. Então aqui já também alterou, trocou pelas informações. Então uma forma de estar criando um relatório conforme a necessidade de vocês. E por último aqui eu vou mostrar para vocês os indicadores. Tem esses indicadores Quality Card. Então aqui tem uma opção aqui nessa telinha de paciente para minimizar, né? Então aqui nesses indicadores ele mostra as mortalidades durante os trimestres, né? Então já vai, se tiver durante o uso, vai ter a porcentagem aqui. Você consegue estar verificando tanto o paciente que está em tratamento em tratamento, né? E a quantidade das sessões realizadas durante aquele período. Tem uma opção de hospitalização. Então eu consigo estar clicando e verificando qual que foi o paciente hospitalizado naquele período. Também, conforme o cadastro dessa hospitalização, ele mostra, então, que está tudo infeccioso, foi 100% dos hospitalização por infecção, foi por causa do acesso ou algum outro motivo, ele vai trazendo conforme o cadastro. Mortalidade, mais um de infecção, então já vai mostrar também. Adequacidade, então o KTV. Alguns outros indicadores fundamentais, alguns outros exames.
Também aqui, quando está em vermelho, está fora do padrão. E clicando, ele já vai mostrar os pacientes que estão com aquele exame fora do padrão, né? Então também depois eu posso estar visualizando. Então é uma forma fácil de vocês verificar com o paciente X como estão os exames deles, né? E por último, de acesso vascular. Também clicando, você consegue estar checando quem são os pacientes. Então essa é a última tela de indicadores. É bem legal para estar verificando como está a qualidade do tratamento, qualidade dos pacientes e do tratamento na clínica, né? Então vocês conseguem ter esses indicadores. Ficou alguma dúvida sobre o sistema? Então, essa foi a demonstração do sistema de Alcist, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que eu repasse para vocês.